Hoje nós concluímos, ou deveremos concluir, a carta aos Hebreus, né? E nós terminamos a aula passada aí no capítulo 10, com o autor, né, concluindo ali o seu raciocínio, dizendo: nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Como ele mencionou crer aí, né? Então, agora no capítulo 11, ele vai falar o que significa crer, né? Qual é o significado prático, concreto, do crer, né? Da fé. Então, ele começa no verso 1 já apresentando uma definição sobre fé, né? O que é fé. E ele diz aí, né, segundo aqui a minha versão, que a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Então, nós estamos falando aí de algo que não é muito natural. A gente está acostumado aí, né, dentro do natural, a gente está acostumado a crer no que vemos, né? A crer no que a gente pode provar, né? Pelo menos assim é a ciência moderna. Só é verdade aquilo que é palpável, só é verdade aquilo que pode ser reproduzido. E aqui nós temos um elemento, né, sendo definido como garantia do que se espera e prova do que não se vê. Como é que eu tenho garantia de algo que eu ainda não tenho em mãos, né? Que garantia é esta, né? Como é que eu posso ter certeza que eu tenho algo que eu ainda não posso ver? Eu não posso ter como posse. Como é que eu posso, né, provar que existe algo que não pode ser visto? E é dentro disso que ele já começa aí a falar do universo, né? A gente vê todas essas coisas, a gente vê o mundo natural, mas ele diz que pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Então, o que ele quer dizer com fé aí, né? O que é esse elemento que ele está colocando aí, que era tão necessário para a preservação da vida, né? Que era tão necessário para a manutenção da vida, e que sem esse elemento as pessoas caminham para a destruição, como ele colocou no verso 39 do capítulo 10. Então, parece que fé é receber as promessas de Deus por antecipação. Então, fé, e aí os exemplos que ele vai colocar para nós aí na sequência do capítulo, fé parece não ser algo que eu uso para obter outro algo. Essa versão que a gente tem, meio que mercantilista da fé, né? Essa linguagem meio que de mercado, que a gente está acostumado a usar, né, para definir fé ou indicar quem tem fé, quem teve fé e quem não teve ou não tem. Então, aí parece que fé está mais para um modo de viver no presente, baseado em algo que ainda está lá na frente, e aí daí a esperança, do que algo que eu exerço para fazer outro algo acontecer, para criar uma nova realidade. Hoje nós temos, né, muito esse conceito de fé, né? Parece que fé, e isso está muito ligado, né, com o movimento do poder
do pensamento positivo de que a fé é um mecanismo por meio do qual eu crio uma nova realidade. Eu trago à existência algo que não existe. Eu trago para agora algo que ainda está lá na frente. Eu faço antecipações. Por isso que pensamento positivo e fé estão muito associados. Então, hoje em dia, quando se fala em fé, está se falando em pensamento positivo. E quando se fala do poder do pensamento positivo, está se falando de fé. Esse é o conceito religioso da fé, né? E aqui o autor está falando de uma vida que vive agora como se já estivesse em posse de algo que ainda está no futuro. Esse exemplo que ele deu aqui, do universo, a gente não tem como provar isso. A gente não tem como materializar isso, essa questão de que o universo foi trazido à existência a partir da palavra, de modo que o visível, ou seja, todo o universo que existe, foi feito do que não existia ou do que não se via. A gente tem esta palavra de Deus. A gente tem a palavra da ciência, que vai caminhar para o Big Bang, vai caminhar para a teoria da evolução, e nós temos a palavra de Deus dizendo para nós como é que essas coisas surgiram. Então, quando eu aceito a palavra de Deus, mesmo que à luz da lógica humana, e aí a lógica científica, mesmo que à luz da lógica humana pareça improvável, pareça impossível, não pode ser provado. Mas fé é crer naquilo que Deus disse. Então, eu repouso a minha confiança no que Deus disse. Então, se ele disse que foi assim que o universo veio à existência, então isso basta para mim. Então, isso é fé, ou seja, é confiar naquilo que Deus disse. Seja a verdade de Deus, que revela o seu próprio ser, quem Deus é, como ele é, seja a promessa de Deus acerca de algo que ele fará, ou seja, a revelação de Deus em termos daquilo que ele fez. Então, eu repouso a minha confiança sobre aquilo que Deus diz. E aí é importante a gente pensar na fé como confiança, porque a gente tem tendido a pensar na fé de um modo meio que institucionalizado, né? Então, ser crente parece que se tornou uma instituição, parece que se tornou algo ao qual eu pertenço, né? Uma associação à qual eu pertenço. Eu pertenço à associação dos crentes, eu sou crente, então, né? E aí você vai encontrar muitos crentes incrédulos. Muitas pessoas que são crentes, por definição, né? Nesse sentido institucional do ser crente, mas incrédulo. Incrédulo no sentido de não confiar suas vidas a Deus. De não confiar
naquilo que Deus disse. Né? Não confiar no caráter de Deus, não confiar na fidelidade de Deus, no poder de Deus, no caminho que Deus aponta. E aí, obviamente, a gente vai tender a confiar no que a gente vê. Então, aquele caminho, né, como o autor de Hebreus lá diz, né, há caminhos que para o homem parecem bons. Então, eu vou me conduzir não por aquilo que Deus disse, mas por aquilo que eu posso ver, por aquilo que eu posso provar. Aí eu vi, né, eu provei que esta direção aqui, este caminho aqui, essa conduta, essa escolha, essa decisão, ela combina mais com o que eu posso crer, então eu sigo por ele. Mas aí o provérbio lá diz, né, que há caminho que para o homem parece bom, mas o fim dele é ruína, é morte. E está aí precisamente a ilusão do pecado, né? O pecado é um estelionatário, porque o pecado ele vende um produto que ele não entrega. Pelo contrário, ele entrega o oposto daquilo que ele promete. Por isso que a ausência de fé, o autor aqui colocou no verso 39, né? A ausência de fé caminha para a destruição. Né? Ao passo que a presença da fé caminha para a preservação da vida. O que ele coloca aí no verso 2, aplicado àqueles que creem, né? Ele diz aí que por meio dela, os antigos alcançaram a aprovação. Aí a aprovação é teleios, né? É alcançar a finalidade. Então, a fé conduziu à vida. E qual é a finalidade da vida? Senão a sua própria preservação, senão a sua continuidade. Porque vida não pode morrer, vida é vida. Não é? E para essa vida se preservar, essa vida ser aprovada, alcançar a sua finalidade, ela carece de uma fonte. E nós nos ligamos ou somos ligados a essa fonte por meio desta fé, por meio dessa confiança. Em lugar de um caminho visível e provado, quando Deus aponta um outro caminho, apesar de eu não ver e não provar, eu decido confiar naquilo que Deus disse e não naquilo que os meus olhos podem ver ou os meus sentidos podem provar. Então, é mais ou menos isto que o autor está colocando como definição da fé. Agora, do jeito que ele coloca, a fé não parece nadinha natural. Esta fé definida, apresentada desta forma, não é um recurso natural humano. Ela é sobrenatural. É por isso que aqueles, né, que vivem debaixo do guarda-chuva da ciência têm dificuldade de crer. Porque, segundo o que os influencia, eles só podem acreditar ser verdade, ser real, aquilo que pode ser provado, aquilo que pode ser comprovado, aquilo que pode ser reproduzido. Né? Então, jamais haverá, de modo natural, algo dentro de nós que nos faça entregar nossa confiança a algo que não pode ser provado, não pode ser comprovado
e não pode ser reproduzido. Crer na ciência é uma fé natural. Crer em Deus é uma fé sobrenatural. Por isso que o Paulo diz em Efésios que a fé salvadora, ela é um dom de Deus. Né? Ela não é um produto natural. Não acontece, por exemplo, de eu ter uma fé natural, mas que está morta, que está adormecida, e num dado momento da minha vida, acontece alguma coisa, né? Eu ouço uma palavra, ou eu ouço Deus falar comigo, sei lá, alguma coisa semelhante a isso, e então, esta fé que é natural, essa fé que já está dentro de mim, essa fé que está adormecida, ela é despertada, então eu passo a crer. Isso não é uma fé natural. O que o autor está colocando aqui, e ele vai mostrar com os exemplos agora, é algo muito sobrenatural. Já começa, né, por essa questão do universo. Né? É acreditar naquilo que a palavra de Deus diz sobre a forma como o universo surgiu, é loucura para a ciência, para a mentalidade científica. É loucura. Aí ele continua apresentando aí o exemplo do Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Ou seja, é muito interessante que até o culto oferecido por Caim e Abel ali no capítulo 4 de Gênesis, a gente não tem nenhuma informação acerca de como Deus quer ser cultuado. A gente pode levantar algumas suposições, baseado no fato de que quando Adão e Eva pecaram, e eles fizeram um avental de folha de figueira, e Deus disse que o avental de folha de figueira, ou seja, o modo natural e espontâneo da humanidade, não é suficiente para os reconectar a Deus, e então Deus fez para eles uma veste de pele de animais, e aí então supondo, né, obviamente, que para ter pele de animais, esses animais foram mortos, então o meio de se aproximar de Deus seria o meio do sangue, ou o sangue de um inocente, de um substituto. Isso é suposição. Eu estou aqui da era do Novo Testamento, levando o meu entendimento, minha compreensão daqui para lá, o que não é boa exegese. Aliás, é o oposto de exegese. Eu preciso entender esse texto lá primeiro, depois trazê-lo para cá. Mas eu posso supor, levando o meu conhecimento daqui para lá, eu posso supor que o Abel tinha essa instrução, ou pelo menos ele foi mais esperto, né? Vamos pensar do ponto de vista natural, ele foi mais esperto do que o Caim. Ele, de alguma forma, ele lembrou lá da história dos pais, e os pais contaram a história para ele e tal, e ele cresceu, e ele entendeu, olha, esse negócio aí de cultuar Deus, de oferecer aí, de se aproximar de Deus, tem que ser por meio de sangue. Aí, então, eu vou levar lá meu animalzinho. Bom, é muita imaginação levar tudo isso e depositar tudo isso sobre um texto antigo. O fato, a partir do texto propriamente dito, o fato é que, até ali, nós não temos nenhuma informação acerca de como seria
o jeito correto e certo de se aproximar de Deus ou de cultuar Deus. Então, a fé do Abel não é natural. Ele não era mais esperto do que o Caim. Ele não era mais sábio do que o Caim. Tanto é que o autor está dizendo aqui que foi pela fé, ou seja, foi mediante a fé. O sacrifício oferecido, o culto oferecido pelo Abel, foi movido por fé. E o do Caim foi movido por aquilo que a gente pode chamar de religião natural. Né? Eu vou levar algo para Deus, um presentinho para Deus. Eu tenho que levar alguma coisa, eu vou me encontrar com alguém importante e eu preciso levar alguma coisa. Isso já era mais ou menos cultural dentro desse contexto. Mas o autor diz que o Abel ofereceu a Deus um sacrifício que foi mediante a fé. Né? Então, mediante a fé, significa que ele recebeu algo àquela altura que as outras pessoas naturalmente não tinham. Ele recebeu algo que a humanidade, naquele momento, não tinha, porque nós não temos nenhum elemento, nenhuma instrução, nenhum modelo de culto antes desse culto primeiro que acontece nas Escrituras. Ele continua falando aí, falando do Enoque. Pela fé, o Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Então, aí um exemplo lá do capítulo 5, né, de Gênesis, verso 22 a 24, onde aparece esse Enoque aí, né, que aparece no meio de uma relação de homens que viveram muitos anos, né, 800, 900 anos, etc., e ele aparece como aquele que viveu menos do que todos os outros. 365 anos. Né? Só que o acréscimo que ele tem, os outros não têm. Os outros vivem mais, mas o refrão da música da vida de todos os outros era e morreu. E o Enoque surge no relato como alguém que não morre. Alguém que o Senhor o toma para si, porque ele pertencia a Deus. O texto lá diz que Deus o tomou para si porque ele pertencia a Deus. Agora, óbvio que a essa altura ele poderia questionar como o Enoque pertencia a Deus, né? Como é que aconteceu isso? Nós não sabemos. Da mesma forma que nós não sabemos como é que o Abel, né, teve esse estalo, né? Esse entendimento. Nós não sabemos. O que o autor diz aqui é que é pela fé. Então, tem algo aí que faz com que essas pessoas façam algo que não é natural. Faz com que essas pessoas façam algo que lhe é dado, não é delas, é dado a elas. E por falar em agradar a Deus, o autor, então, diz aí no verso 6 que é assim que se agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Ou seja, fé aí traduzido como confiança. Então, fé é confiar no que Deus diz. Confiar na pessoa de Deus, no caráter de Deus, naquilo que ele revelou de si mesmo, como ele é, quem ele é, e confiar naquilo que ele fala. Né? E é assim que se agrada a Deus. O Paulo, lá no capítulo 8 de Romanos, ele diz que aqueles que estão na carne não agradam a Deus. E ele acrescenta, nem podem agradar. Ou seja, por meio natural,
não se agrada a Deus, não se tem fé natural. Existe a fé natural, e ela faz parte da nossa vida todos os dias. A gente senta numa cadeira, a gente acredita que ela é capaz de suportar nosso peso, a gente entra num transporte público e a gente acredita que ele vai nos levar até o destino prometido. Isso tudo é fé natural. Mas a fé aqui leva essas pessoas a fazer algo que é antinatural, portanto, é algo sobrenatural. E o Paulo diz que só aqueles que estão no Espírito, e aqueles que estão no Espírito é aqueles que foram gerados, aqueles que nasceram de novo. Só aqueles que estão no Espírito é que podem agradar a Deus. Né? Então, só aqueles que estão em Deus, que estão no Espírito, é que têm fé. Esta fé que crê não apenas na existência de Deus, ou em quem Deus é, mas crê naquilo que Deus diz. O Noé é outro exemplo, né? O Noé, pela fé, de novo, aí o autor sempre vai estabelecer isso, né? Não foi por meio natural. O Noé não era melhor do que os outros homens dos seus dias. O capítulo 6, verso 5, e o mesmo capítulo 6, verso 11 e 12, apresenta para nós a universalidade do pecado. A terra estava toda cheia de violência. O coração do homem estava todo tomado, todo corrompido, até a infância. Então, o pecado de Adão progrediu, prosperou, a tal ponto que até mesmo a descendência de Sete, a descendência piedosa, se misturou. As filhas dos homens se casaram com os filhos dos homens. Os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, lá do capítulo 6, verso 1 e 2. 1 a 3. Então, ali o capítulo 6 mostra que a totalidade. E aí nós chegamos no capítulo 6, verso 8, e o texto diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Então, veja, não é algo do Noé, mas é algo de Deus. É uma iniciativa divina aí que toma o Noé e faz com que ele faça algo completamente antinatural e sobrenatural. Vai construir uma arca num lugar que não tem mar? Vai construir uma arca no deserto? Só pode ser coisa de louco, do ponto de vista da lógica humana. Mas o Noé vai fazer isso. E durante 120 anos, ele vai ser zombado, até que, de fato, a promessa de Deus se cumpra. Então, ele, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre as coisas que ainda não se viam, ou seja, não tem mar aqui, não tem água aqui, não tem chuva aqui suficiente, né? Mas tinha a advertência divina. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Ou seja, ele está falando aí da justificação pela fé, né? Ninguém nunca foi salvo por Deus, foi justificado com Deus, senão mediante religado a Deus antes de ser declarado justo por Deus. Né? Sem isso, o encontro com Deus produz a morte e não a vida. O Abraão, que também é descrito lá no meio de uma cultura idólatra, uma família totalmente idólatra, não tem nada de especial no Abraão, mas Deus o chama. E Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar, sai da sua casa, da sua parentela, da sua terra, para um lugar que ele não sabe onde é, um destino que não está definido, não está claro, e vai dizer para essas pessoas, se elas perguntarem, mas por que você vai fazer isso? Ah, porque eu ouvi Deus falar comigo. É louco. Mas ele fez. Então, a fé, de novo, aqui, não é algo natural.
né, é algo sempre sobrenatural. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Veja, ele vai para um lugar na base apenas de uma promessa. Ele vive nesse lugar porque o Abraão não herda nada. O Abraão vai para a Palestina, mas ele não herda nada. O máximo que o Abraão tem até o fim da sua vida na Palestina é o campo de Macpela, que ele comprou como um cemitério para sepultar a sua família. Então, ele não tem nada. O Abraão viveu a sua vida inteira baseada numa promessa que ele não recebeu. Ele recebeu muita coisa, né? Ele recebeu, por exemplo, o herdeiro, o Isaac, mas ele não recebe as promessas que Deus fez para o Abraão, lá no capítulo 12, verso 1 a 3, as promessas, todas elas vão se cumprir. Mas elas vão se cumprir até Josué. Até Josué. Ou seja, se passarão aí do Abraão até Josué cerca de mais de 400 anos, 4 séculos. Mas o Abraão viveu como se tivesse em posse da terra que Deus prometeu. Veja, não é natural. Veja, ele viveu aí, né, como herdeiro da mesma promessa, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Isso é loucura. Como é que alguém, né, vai, entre aspas, desperdiçar a sua vida inteira por algo que ele não tem? Ele não tem posse, ele não tem prova, ele não tem a substância. Ele está apenas entregue a Deus que disse para ele que ele é herdeiro, mas ele não recebe. Pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, novamente aqui o sobrenatural, né? Porque além de idade avançada, ela era estéril. O Abraão, quando recebe o chamado de Deus, ele já é casado e ele não tem filhos, ele já conta com 75 anos. E ele não tem filho. Recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Esse considerar fiel aí, né, não pode ser muito creditado na conta da bondade de Sara, né? Porque se você se recorda da história da Sara, você vai se lembrar que ela não era uma mulher assim de tanta fidelidade, né? De tanta confiança no que Deus disse. A história de Abraão e Sara, e assim como de Isaac e de Jacó, ela é uma história escrita e conduzida por Deus. É um roteiro criado por Deus, escrito por Deus e conduzido por Deus, porque tanto Abraão, quanto a Sara, quanto o Isaac, quanto o Jacó, do ponto de vista humano, se dependesse deles, assim como a realidade da igreja, se dependesse dos pescadores que Jesus encontrou, dos iletrados que Jesus chamou para ser seus primeiros discípulos, do ponto de vista humano, a empresa de Jesus não teria durado um mês depois que ele partiu. Então, fé é algo sobrenatural. Portanto, também, de um homem já sem vigor físico, nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e incontável quanto a areia na praia do mar. Veja que, para o Abraão, isso ainda era uma promessa. Ele não tinha essa multidão. Ele só tinha um filho. Depois, mais tarde, obviamente, antes disso, ele teve o Ismael, da relação com a escrava lá da Sara, né? Depois ele teve um segundo casamento, teve mais ali
uns 5 filhos com a Quetura, mas é tudo o que ele tinha. Aquela promessa de fazer dele uma grande nação, o Abraão nunca viu, mas viveu em função disso. Você sabe o que é alguém viver em posse? Viver como se já tivesse em posse de algo que ainda é uma promessa? É a forma como o autor aqui está definindo a fé. Viver agora como se eu já estivesse no céu? Viver agora, no meio do sofrimento, com lágrimas rolando, olho abaixo no meu rosto, como se eu já estivesse naquele lugar, quando não vai haver mais lágrimas, não vai mais haver dor, porque não vai haver mais pranto nem sofrimento. É assim que os crentes vivem. É por isso que os crentes são considerados pelo mundo loucos. Porque eles vivem em posse de algo que ninguém vê. O que eles têm de posse é uma esperança. Que, aliás, o Paulo também, lá no capítulo 8 de Romanos, diz que em esperança fomos salvos. Porque quando a gente fala que a gente é salvo para as pessoas do mundo, elas acham que a gente é gente de outro planeta. Quando a gente fala que nós estamos seguros de que a morte não pode nos deter, que Deus nos guiará em segurança para o seu reino celestial, aos olhos do mundo natural, nós somos loucos mesmo. Mas os crentes vivem agora em posse de algo que, como diz o homem mundano, ninguém foi lá e voltou para contar se isso pode ser verdade ou não. Mas os crentes morrem grudados, apegados, agarrados a esta promessa. E por que eles fazem isso? Simplesmente porque Deus disse. Agora, por que eles se apegam e eles vivem e morrem agarrados a essa certeza? Não é natural. É algo produzido por Deus. Né? Ele segue aí, ainda dando outros exemplos, todos esses, vejam, todos esses que ele mencionou até agora, morreram mantendo a fé sem ter recebido as promessas. É isso, ele está traduzindo aqui para nós. A fé é a garantia. A fé é a certeza. A fé é a convicção do que ainda não recebi, do que se espera. E a prova, veja que prova, que materialidade você tem daquilo que você espera. Se os seus olhos não podem ver, você não pode mostrar, você não pode tomar nas suas mãos. Que materialidade você tem? A fé é essa realidade dentro de nós. A fé é esta prova. Essas pessoas, diz aí o escritor, elas morreram mantendo a fé sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto, veja, elas viram. Com que olhos? Né? É a prova do que não se vê. Com que olhos elas viram? E olha que não foi uma ilusão. Era prova. Elas viram algo que os olhos naturais jamais poderão ver. E elas viram com tanta certeza, elas têm mais certeza daquilo que os olhos da fé viram, que os olhos naturais não podem ver, elas têm mais certeza disso do que os cientistas, naquilo que eles podem manipular. Tanto é que elas vivem
E elas até morrem por causa disso. A história da igreja está cheia de gente que morreu, né? Morreu por pregar isso, por ter convicção dessas coisas. Eles, tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos, ou seja, eles esperavam uma terra. Eles consideraram esta terra aqui como uma terra estranha, onde eles são estrangeiros. E aqui está, né, aquilo que é o ideal de Deus presente no Antigo Testamento, que é um povo nômade, não um povo assentado. A realidade da terra prometida não devia ter feito o povo assentar. O povo deveria ter tomado posse da terra, mas continuar nômade. E Deus mostra isso também quando manda Moisés construir o tabernáculo. Porque o que é o tabernáculo, se não um templo, uma casa de Deus móvel? Uma casa que vai com o povo à medida que o povo anda. O templo que veio depois não era o ideal de Deus. Uma casa fixa, num endereço fixo, não. O povo de Deus é peregrino. Tanto é que isso é resgatado no Novo Testamento, porque no Novo Testamento nós não temos templo. Jesus disse para a mulher samaritana que chegaria o dia, e esse dia já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nem aqui, nem em Jerusalém. Não tem CEP, não tem endereço. Não tem lugar fixo. Por quê? Porque o próprio Deus, usando a linguagem de João lá em capítulo 1, verso 14, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, e andou entre nós. E depois da sua morte, foi ressuscitado, mas continuou andando entre nós. Ali no finalzinho do Evangelho de Marcos, né? Depois de narrar a ascensão de Jesus, é interessante que Jesus sobe, volta para o Pai, e diz que os discípulos saem pregando o Evangelho, e Jesus estava com eles. Então, assim, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, mas continua presente, agora não mais limitado num corpo humano, não mais esvaziado, né, para caber num corpo humano, mas agora está por todo lugar, está em todos, e é por todos, e é sobre todos, que o Paulo coloca lá da unidade do Espírito no vínculo da paz, de Efésios capítulo 4. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aí ele volta aos seus exemplos, voltando a Abraão. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer seu único filho, sobre o qual se havia falado: em Isaque será contada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos e assim também, simbolicamente, o recuperou. Veja que interessante aqui a explicação do que aconteceu lá em Gênesis 22. O que levou o Abraão a obedecer à ordem divina para subir no Monte Moriá e sacrificar o único filho que ele tinha e que era o filho da promessa? O Abraão pôde obedecer a Deus por se lembrar do modo como Isaac nasceu. Porque Isaac não é filho das forças e do vigor do Abraão, nem de Sara.
O Isaac, ele é filho do poder da fé que operou em Abraão. Então, o Abraão, quando recebe de Deus a ordem de sacrificar o filho, ele não questiona. Ele pode obedecer porque ele está movido pela fé de que o Isaac não é fruto do vigor natural do Abraão. Então, se não é, então Deus pode trazê-lo de volta. Deus tem o poder sobre a vida. O nascimento do Isaac é um milagre de Deus. E se Deus está dizendo para ele sacrificar o Isaac, é porque Deus tem poder sobre a morte, sobre a vida, assim como tem sobre a vida. E ele, então, tranquilamente foi lá oferecer o Isaac em sacrifício. O próprio Isaac, agora é o exemplo que ele usa, pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas que ainda aconteceriam. É a bênção paterna, né, do Isaac sobre os dois filhos, quando o Jacó recebe a bênção maior lá, apesar de não ser o primogênito, é eleito por Deus como herdeiro das posses do pai e das promessas, tanto de Abraão como de Isaac. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou apoiado sob a extremidade do seu bordão. Isso aconteceu lá no Egito, né? Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel. Veja que interessante. O José não tem, né, uma indicação de que haveria um dia quando a família dele deixaria o Egito. Mas ele menciona a saída e ainda encomenda que quando vocês voltarem para a terra, vocês levem meus ossos para ser sepultado lá. Então, tudo aqui é muito sobrenatural. Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Aqui, a fé como confiança na proteção divina. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do mundo. Veja aqui a fé dentro daquele sentido lá de Provérbios, né? Há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim dele conduz à ruína. Aqui o Moisés, ele tem uma vida boa, ele tem um futuro, né? Ele é um futuro promissor, e ele, aos olhos do mundo, é uma pessoa que joga fora a sua vida, joga fora um futuro promissor. Mas ele não faz isso como quem joga fora. Conseguimos entrar. Ele não está jogando a vida fora. Jesus mesmo disse, né? Aquele que quiser preservar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por amor de mim, na verdade, é que acha a verdadeira vida. É o que está acontecendo aqui com o Moisés. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse os primogênitos. Mas aqui um episódio de loucura, né? Como é que alguém mata um animal, tinge os umbrais das portas da casa com o sangue desse animal, e numa noite, né, que haveria uma morte generalizada no Egito, ele acha que, por causa desse sangue, ele vai ser protegido. Ele vai ser poupado. Veja, o que o autor está querendo dizer para nós aqui
é que a fé salvadora, ela não é uma espécie de fé que nós produzimos ou que ela é, de alguma forma, despertada porque ela já é nossa. Ela é algo completamente no sentido contrário à lógica humana. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se estivessem em terra seca. Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios se afogaram. Veja que não era algo muito tranquilo. Mas as pessoas tentam explicar aí, né, como é que o Mar Vermelho se abriu. Aliás, tem um monte de gente que tenta explicar, né, as pragas do Egito, né, como é que as codornizes, né, caíram lá no deserto. Tem um monte de explicações, de tentativas de explicações naturais, né, para essas coisas. O problema, né, o problema dessas explicações naturais é como é que foi exatamente naquele tempo que isso aconteceu, né? Como é que as codornizes voavam exatamente no tempo em que o povo estava no deserto? Como é que o maná, né, que também tem uma explicação, uma tentativa de explicação natural, como é que foi na quantidade certa para aquela multidão? E como é que ele durava, por exemplo, só até sexta-feira e no sábado não aparecia? Né? Então, são tentativas, às vezes, de explicar a fé de um ponto de vista mais natural, mas essas tentativas são fracassadas, porque elas não conseguem, né, ser sustentadas a partir aí de uma observação não tão profunda, né? Só basta ver esses detalhes, por exemplo, ela não consegue, essas explicações não conseguem se sustentar. Pela fé, os muros de Jericó caíram, mais uma loucura, porque como é que uma multidão, né, rodeando, são um bando de louco, né, rodeando, marchando ao redor dos muros da cidade, a cidade mais fortalecida de toda a Palestina da época, como é que eles marcham ao redor da cidade por 7 vezes, na 7ª vez eles tocam trombetas e essa muralha toda vem abaixo, né? Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. O que mais direi, né? Aí o escritor diz, eu posso mencionar mais casos, né? Mas vai me faltar, né? Diz depois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Esses, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam a fio de espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Então, veja que há muito mais coisas no Antigo Testamento que podiam ser lembradas aqui, né? Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, e aqui vai haver uma inversão, né? Porque até agora a fé foi vista desse ponto de vista de que essas pessoas morreram, essas pessoas elas foram salvas, elas foram libertadas, né? Esses, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, etc. E tal. Agora, o escritor ele vai colocar aí coisas que não terminaram tão bem, um exercício da fé que não terminou de modo positivo, né? Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns livrados para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram zombaria, espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, veja, nem tudo termina bem na fé, né? Cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Desses, e aí pode ser de imediato a esses aqui, né, que morreram, que sofreram por sua fé, ou pode ser o conjunto dos mencionados anteriormente também,
o mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa. Veja que coisa extraordinária. Visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Aqui o autor explica, né, por que eles receberam a promessa, mas eles não tomaram posse da promessa, né? Por que eles viveram à luz da promessa, mas não à luz da realidade da promessa. Ele diz que no período deles, a promessa, se fosse cumprida totalmente, se a promessa alcançasse a sua finalidade, então não haveria Novo Testamento. Da mesma forma que ele já vinha colocando, né, se a lei tivesse cumprido aquilo que era necessário, se o sistema sacrificial, por exemplo, pudesse ter aperfeiçoado aqueles que ofertavam, se essas coisas tivessem produzido o efeito desejado, não haveria necessidade, nós não teríamos o Novo Testamento. Então, no mesmo sentido, essas pessoas todas não obtiveram a promessa. Por quê? Porque esta promessa toda está apontando para uma realidade futura que é cumprida agora na dispensação do Novo Testamento. É por isso que o Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 1, verso 3, ele diz lá, né, que todas as promessas já estão prontas, né? Porque ele diz que nós, né, ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Então, toda a promessa de Deus, né, se cumpre na realidade de Cristo. E como nós estamos em Cristo, então tudo aquilo que se cumpriu em Cristo é partilhado conosco. Como Paulo colocou lá em Romanos, capítulo 8, né, no verso 17, quando ele diz que nós, os filhos de Deus, né, aqueles que nasceram, que receberam o espírito de adoção, ele diz que esses filhos de Deus são herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ser co-herdeiros de Cristo significa que tudo aquilo que é de Cristo agora é nosso. Se é certo que sofremos com ele, ou seja, nós participamos do sofrimento de Cristo, nós somos seguidores de Cristo, então aquilo que caracterizou Jesus também caracteriza os discípulos, né, os seus seguidores, mas com ele também seremos glorificados, ou seja, aquilo que aconteceu no pós-morte, né, a ressurreição, a ascensão, a glorificação de Cristo, isso também é partilhado conosco. Então, por esta razão, o autor diz aí que eles viveram em função de uma promessa que não foi cumprida, ou pelo menos na sua totalidade, não foram cumpridas na existência, durante o período de existência deles. Perguntas? Alguma colocação sua antes de entrarmos no 12? Vou seguir. Não. Ok. Pastor, Então, vou seguir. pastor. Sim, sim. Não é sobre isso, só lembrando, né? Não sei se eu tive a impressão, mas nós teremos mais uma aula ainda, né? Assim, é dia 28 que nós terminamos, né? Não é hoje? Não, eu falei, deixa eu avisar o pastor, porque acho que vai correr. Eu que me confundi, assim. Até pensei que hoje era 28, aí depois eu falei, meu Deus, aí que me Hoje é 21. corrigiram. Tá então, bom? é dia 28. Tá bom. Por favor. Okay. Bom, alguma pergunta aí de vocês? Queria provocar um pouquinho a participação de vocês antes de nós entrarmos no capítulo 12. Eu só fico impressionada que, para nós achamos
tão fácil, tão simples, tudo isso que aconteceu, né? A gente fala, eu tenho fé, eu creio em Cristo, pronto, não é? E isso não é nada de nós, nada de nós. Tem que pensar muito nisso. Vocês são pensativos? Eu vou dar algum tempinho para vocês continuarem pensando aí e transformar o pensamento de vocês em algo que vocês possam compartilhar. Ok, vamos seguir para o capítulo 12, então. Portanto, aí, depois de ter definido a fé, né, e apresentado aí os exemplos para ilustrar o que ele quis dizer com a definição lá no verso 1, né? Depois ele apresentar, então, essas ilustrações e mostrar para nós que essa fé não é uma força natural, mas é algo, né? Algo dado por Deus a nós, que se transforma num estilo de vida, num padrão de vida antinatural, né? Um padrão de vida que traz não apenas comportamentos, né? A gente fala muito em termos do crente, em termos de comportamento, né? De fazer certas coisas e não fazer outras certas coisas, etc. Mas a gente precisa pensar no crente, né? Não desse ponto de vista mais institucional, mas do ponto de vista de uma nova criatura, né? Um ponto de vista de alguém que nasceu de novo, alguém que recebeu a vida eterna, e vida eterna não como aquele tempo que eu vou desfrutar quando eu morrer ou depois que eu morrer, mas vida eterna como sendo vida de Deus, né? Eu recebi vida de Deus. Essa vida de Deus que está agora atuando em mim, que o Paulo chama lá no capítulo 1 de Efésios, o poder de Deus que está operando em nós, né? O crente é esse ser vivo, né? O Pedro coloca isso em termos, né, de Jesus sendo a pedra viva, e nós dentro do edifício, nesse alicerce, né, suportados por esse alicerce que é Jesus, a pedra viva, nós também nos tornamos pedras vivas. E como pedras vivas, ele diz que nós nos aproximamos de Cristo. E nós nos aproximamos como sacerdotes, nos aproximamos para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Por quê? Porque vós sois geração eleita, vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva, adquirido por Deus, sacerdócio real, para que anuncieis as grandezas daquele que vos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. O crente é esse ser que vive, né? É esse ser vivo. O Paulo disse lá em Romanos capítulo 6, né, que tendo morrido na morte de Cristo, sendo sepultado no sepultamento de Cristo, e tendo ressuscitado na ressurreição de Cristo, nós andamos em novidade de vida. A gente precisa dizer isso uns aos outros, para ver se a gente percebe mais vida, não apenas em nós mesmos, mas a partir de nós mesmos, a gente influenciar, né, essa vida nas outras pessoas. Às vezes, em função, né, dessas coisas que a gente lê nas Escrituras, a gente fica numa angústia terrível quando a gente vê o povo de Deus, né, com o ombro arqueado, vê o povo de Deus cantando, participando do culto como se ali não estivesse, como se estivesse em outro lugar, participando do culto como se aquilo ali não fosse algo que merecesse, né, a devoção dele, que não merecesse uma entrega dele ali para fazer aquilo com alegria, com satisfação, com prazer. Às vezes, quando a gente vê essas coisas, vê como muitas vezes as pessoas estão vivendo a vida cristã
É isso que eu tenho chamado aqui para vocês de uma vida meio que institucionalizada. A gente institucionalizou esse negócio de ser crente, a gente institucionalizou esse negócio de ser igreja. A gente precisa voltar à palavra de Deus e ver como Paulo fala da igreja como um corpo, né? Corpo é vida, tem membros, está em movimento, os membros estão operando, estão produzindo algo, né? O corpo não apenas se movimenta, mas ele produz algo, ele frutifica, e ele faz isso porque ele é vivo. Quando ele fala do edifício, mesmo que o edifício para nós seja uma figura estática, nos escritos do Paulo, bem como do Pedro, o edifício ganha vida, né? É pedra viva, é templo para a morada de Deus no Espírito, não é estático. Quando ele fala da lavoura, a igreja como lavoura de Deus, lavoura a gente já sabe o que é, né? É um campo preparado, arado, em que foi semeado uma semente que, por um poder, por algo sobrenatural, germinou, brotou vida, e aquela vida ali cresce e produz fruto. Tem muita vida, né? Nesse negócio. A própria palavra de Deus, às vezes a gente lê a Bíblia, né? Até meio que pelo hábito ou meio que arrastado, mas a própria palavra de Deus se define como uma palavra viva e eficaz. A gente precisa ser lembrado e lembrar uns aos outros dessas coisas. Quem sabe, né, que é exatamente o que o escritor de Hebreus está fazendo com a sua congregação, né? Lembrar eles dessas coisas para ver se essa igreja cansada de Deus, cansada de culto. Veja só, a igreja estava cansada de cultuar a Deus, para ver se há um novo despertamento, para ver se o nosso coração volta, né, a ser inflamado de novo, porque pelo menos a congregação aqui desse pastor estava precisando disso na sua época, né? De olhar de novo para Cristo, olhar de novo para a palavra, olhar de novo para a igreja, olhar de novo, né, para a fé, redefinindo, né, o que é a fé. É tudo que o autor está fazendo aqui com esse objetivo, né, de recuperar a vida de uma igreja que cansou de Deus. Pastor? Sim. É nesse sentido que eu penso naquela... Lembra da última aula da curva? Uhum. Quando a curva tiver... Aí faz outra coisa para erguer a curva. A ideia começa a declinar. Mas, veja, a vida não está na curva. Não está nos projetos. O projeto pode ajudar, mas não está. Tá vendo? Aquela história da curva é uma fé natural. Olha como eu aprendi. Mas eu não fui muito feliz, né, na explicação da curva, porque quando eu fui dar exemplo de curvas, eu citei projetos, né? Mas a ideia não é esta. A gente pode, por exemplo, pensar nessa curva exatamente como o trabalho que esse pastor está fazendo com a congregação dele, né? É tempo de reanimar a igreja, né? É tempo de dar uma visão nova para a igreja, né? Uma visão do que é a igreja, uma visão do que espera, né, a igreja, uma visão a partir daqueles que nos precederam, né, como eles vivenciaram questões iguais às nossas ou até mais difíceis que as nossas e como Deus os preservou. Então, quando eu falei da curva, sim, a curva ela é necessária, mas quando eu fui dar exemplo de curva, eu falei de criar, né, de construir templo, de ornamentar templo, mas minhas ilustrações não foram felizes. Eu estava pensando mais nesse aspecto que você está pensando, né? É um reencontro mesmo com Deus por meio da palavra, é um reencontro com uma nova
uma nova definição de culto, né? Uma nova definição de fé, um novo entendimento do que sou eu, né? Como membro do corpo de Cristo, que é a igreja, né? Como corpo de Cristo. Pensar um pouquinho em termos da missão, né? Que o Senhor confiou a nós, apesar de nós, apesar das nossas fraquezas. Né? Pastor, eu acho que isso sim é o verdadeiro avivamento. Uhum. Eu acho que as igrejas não têm que estar tão preocupadas em querer se repaginar. Vamos nos repaginar porque estamos perdendo as mais diferentes faixas etárias. Não, nós não precisamos de repaginamento. O que nós precisamos é de avivamento. Essa maneira, como o senhor fala, com essa intensidade assim, deveria ser levada com mais ousadia, por quem lidera, por quem está à frente, pelo pastor, pelo professor, pelo líder de departamento, sabe? A igreja ouvindo isso, falando entre salmos, hinos e cânticos espirituais e resgatando essas coisas, aí sim, a igreja toma um novo fôlego. O problema não está em liturgias de igreja. O que prende o crente na igreja não é liturgia, não é nem denominação. Mas essas verdades que precisam aflorar a pele. Talvez a gente não tenha pastores preparados para isso, professores preparados para isso. E é quando a igreja começa a declinar. E só não fecha a porta porque é Deus quem preserva o crente. Plim, plim. Sim. Ok. Tem muita coisa para se pensar, né? E graças a Deus por isso, né? Enquanto a gente tiver olhar para um horizonte e a gente perceber que tem muita coisa lá na frente, tem muita coisa para a gente caminhar na direção delas, esperar por elas, trabalhar por elas, isso é que faz a vida ser vida, né? A gente viver como eles aqui. Eles olharam para o horizonte e estava lá, a promessa estava lá. Poucos se importaram, né? Em uma fé que fosse um mecanismo para materializar, para criar realidades, para mudar a minha vida agora aqui, né, do meu infortúnio, a minha prosperidade, as coisas melhores para mim. Eles poucos estavam se importando com isso. Eles viveram em função de algo que estava lá na frente, mas já era deles, né? Eu acho que é isso que reaviva a igreja, né? A igreja precisa de uma visão de futuro. Aquela outra ilustração do barquinho na praia, vamos construir um barco aqui, mas aqui na praia. A gente tem que entrar na floresta e pegar a árvore, tem que trazer. Não, vamos olhar para o mar e ver como nós podemos desbravar lá na frente. Aí sim, esse é o entendimento, né? Mas alguém precisa nos convencer de que lá em alto mar tem algo muito melhor do que aqui. E que vai valer o sacrifício de entrar na floresta. Mas se você analisar, e aí eu não me coloco assim, eu não me coloco como exemplo, nem como modelo de nada disso que eu vou falar, porque pode ser que eu também esteja, né, fazendo a mesma coisa. Mas hoje, por exemplo, as pregações que a gente ouve, se a gente fizer uma análise assim, né, das pregações de um modo geral, ou elas estão concentradas na ética, ou seja, a gente prega muito o comportamento do crente, né? O que o crente faz, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Se a gente pegar as lições das próprias crianças que a gente ensina na escola bíblica, né? Especialmente o material da cristã evangélica, né? É um material que está sempre caminhando para uma coisa do tipo: você pode ser aceito por Deus se você for um bom menino, né? É sempre muito ético. Eu ouvi, né, assisti uma peça de teatro, por exemplo, de um grupo teatral, muito bom,
né? Mas eu fui a ver as peças, né, das apresentações, todas elas não apresentavam evangelho. Era sempre peça do dever do crente. Olha, de como o crente é, pega exemplo de alguém e fala, está vendo? É assim que o crente tem que ser. Se a gente for vasculhar as pregações de um modo geral, ou elas estão concentradas nisso, e com isso nós estamos dizendo para o crente assim, olha, está vendo? Você precisa ser bom. E você pode ser bom se você se esforçar. E se você for bom, Deus se agrada de você. É uma salvação pelas obras, né? Não quer dizer que a gente não vá pregar sobre ética cristã, nada disso. Existe esse elemento na teologia, existe esse elemento também no ensino bíblico da igreja, existe ética, existe 10 mandamentos, existe, essas coisas existem, existe Sermão do Monte, essas coisas todas existem. Mas eu acho que a gente está, às vezes, caminhando com um tipo de pregação em que a gente produz hipocrisia. Né? Por quê? Porque a gente diz como o crente é, na nossa visão, do ponto de vista ético, como ele se comporta, como ele faz, etc. e tal. E a gente diz, olha, para você ser crente, né, para você agradar a Deus, você tem que ser assim. Aí o camarada, né, que ele consegue fazer lá uma reforma na vida dele, ele estufa o peito e ele fala assim, olha, eu me encaixo nisso aí. Ó, eu sou assim, porque eu me comporto bem, eu não faço isso, eu não faço aquilo. É bem aquele fariseu que foi cultuar lá no capítulo 18 de Lucas, né? Olha, eu não sou como os outros homens, né? Eu jejuo, eu dou o dízimo até do que nasce no meu quintal, sabe? Muita essa coisa. E aquele texto diz que aquele homem não foi justificado. Então, a gente cria uma hipocrisia, e uma hipocrisia por quê? Porque as pessoas que estão lá dentro do seu coração, enfrentando lutas com as suas fraquezas, o que elas vão fazer? Elas vão fazer elas vão se vestir, né, de uma roupagem que indique que elas estão dentro, porque ninguém quer ser reprovado, ninguém quer sentir um peixe fora d'água. Se esse discurso é o discurso dessa comunidade, que é assim que os membros daqui são, então eu tenho que ser igual. Mas eu não sou. Eu tenho umas lutas pesadas na vida, que eu tenho algumas coisas pelas quais eu choro, né? Eu tenho umas fraquezas. Aí, nesse ambiente, que espaço vai haver para o fraco? Que espaço vai haver para aquele membro que é sincero, que é crente, ele é sincero com Deus, mas ele tem uma luta brava com certos pecados teimosos na vida dele? Que espaço vai haver? Nenhum, né? Por quê? Porque esse discurso vai dizer para a membresia da igreja que aqui todo mundo é assim, né? E a gente cria um ambiente de hipocrisia em que as pessoas não podem ser renovadas. E a gente coloca um fardo em cima das pessoas, né? Um fardo especialmente em cima dos que são sinceros e sabem que eles têm lutas, eles sabem que eles não são aquilo. Então, de um lado, alguns vão fingir que são. De outro lado, aqueles que percebem que não são e não vão fingir que são, eles vão embora. Né? Esse é o campo da nossa pregação. A outra vertente da mesma pregação é a pregação que gira em torno da bênção, que é essa pregação que ensina o crente que crer em Deus é ter nas mãos um poder de criar novas realidades. Que a fé é isso. Por isso que eu disse, né, que a fé nessas pregações, se você pegar o Norman Vincent Peale, que é expoente do poder do da teoria do poder do pensamento positivo, né?
Se você pegar uma pregação dele, pegar uma pregação nossa, né, evangélica, em termos de fé, a gente vai perceber uma semelhança muito grande. Só que um está falando de uma fé bíblica, o outro está falando de um poder natural, de um poder que eu tenho na minha mente, que se eu pensar de modo tal, esse meu pensamento cria a realidade tal. Então, a nossa pregação, ela está, de um lado, ela se compõe de elementos éticos. E, de outro lado, ela se compõe dessa tradução da fé que se assemelha ao poder do pensamento positivo. Aí, aquela ilustração lá do barco, né, ela vem a calhar nesse sentido. Por quê? Porque o melhor modo de eu convencer pessoas a entrar numa mata com um machado, cortar lenha e trazer madeira para a gente juntar essas madeiras para construir uma embarcação, não é dizer para elas que elas têm que fazer isso. A melhor maneira é eu mostrar para elas aonde que a gente pode chegar, se a gente fizer isso. Então, o autor aqui, ele não está exaltando essas pessoas aqui, né? Alguns olham para o capítulo 11 e falam assim, é a galeria da fé, os heróis da fé. Não tem herói na Bíblia. Esses livros que são produzidos aos montes aí, que vende as baciadas, né? Que tentam pegar personagens bíblicos e transformar esses personagens bíblicos em modelos de fé, modelos de conduta, modelos do homem de Deus. Esses livros, esses autores, eles têm que passar por cima de elementos bíblicos que vão definir esses homens como pessoas iguaizinhas a nós. Então, não existe heróis da fé. Não existe heróis na Bíblia. Existem pessoas como eu, pessoas como você, que por razões que a gente vai ter que perguntar para Deus quando chegar lá no céu, por que eu, Senhor? Por que o Senhor colocou seus olhos em mim? Por que não meu vizinho? Por razões que a gente desconhece, Deus nos deu vida. Deus nos deu fé. Né? Por isso que a vida eterna, né? E aí, na dimensão da eternidade, por isso que a eternidade vai ser uma eternidade de louvor e gratidão. Porque a gente vai levar a eternidade toda, né, para descobrir, para entender por que Deus, do meio de tanta gente, botou os olhos dele em nós. Então, eu penso que quando a gente entende um pouquinho, não tudo, porque, como eu disse, a gente vai ter que perguntar isso para Deus quando chegar no céu. Mas agora, né, essa pergunta está dentro de nós com uma resposta prévia. Uma resposta prévia que já é por si motivadora da vida com Deus agora. Né? Que é uma a resposta prévia é que o que eu sei já aqui agora é que não é por minha causa. Não é por alguma coisa que tinha em mim, que Deus botou os olhos dele em mim. Né? Então, isso por si já é motivador para o culto, para a maneira como eu me apresento diante de Deus, para a maneira como eu vivo, para a maneira como eu me relaciono. Então, isso por si já é, essa resposta prévia, ela já é motivadora. Né? Ok, vamos para o capítulo 12? Ô, pastor. Sim. Ô, Jairo, estava com saudade de você.
Deixa eu pegar um pouquinho da palavra que a Denilze falou, né? Eu acho que nós, cada vez, estamos mais buscando menos a orientação na Bíblia, na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, né? E por esses motivos aí a gente vai buscando soluções, métodos mundanos, né? Que aparentam ser a solução para os problemas espirituais. E deixamos a palavra de lado, né? Tem algumas pessoas que falam assim, Jário, mas esse negócio não é muito prático, não sei o quê. Quer que eu saia da orientação bíblica para estar buscando as coisas do mundo, né? Então, eu acho que falta aí um pouco de cada um nós, cristão, estar buscando a orientação, porque a Bíblia é a nossa regra de fé. E quando eu saio da regra de fé que a Bíblia nos ensina, aí a gente entra nessa questão da igreja, aí um procura uma coisa, outro procura outra, e a verdadeira solução a gente esquece, né? Uhum. Não quer dizer, né? Não quer dizer que as coisas da Bíblia não vão nos levar a questões práticas, que, aliás, quando a gente vai para a Bíblia é justamente para chegar na prática, né? O Tiago diz, por exemplo, que a fé sem obras ela é morta. Então, veja, a fé nos conduz a algo prático e concreto, como a gente viu aqui dessas pessoas no capítulo 11. O problema, Jairo, é quando a gente inverte os fatores, né? Por exemplo, ao invés da gente ir para Deus, buscar direção de Deus, para depois nós irmos para a prática, a gente olha para o mundo e vê como o mundo está fazendo, a gente vai para a prática e depois a gente pede para Deus abençoar. É isso aí. Então, isso tem sido meio que um modus operandi, assim, né, dos dias de hoje. Nós estamos tão assim, tão necessitados de produzir algo que a gente não está tendo a paciência de esperar por Deus. O que aconteceu com Abraão, lá no caso da Sara, e da esterilidade da Sara, né? E com Agar. Então, veja que, às vezes, nós temos pressa que Deus não tem. Porque a gente traduz a pressa no sentido de, se eu não apressar as coisas, eu estou perdendo tempo. Mas quando a gente vê isso do ponto de vista de Deus, Deus não tem perdido tempo. Deus não tem tempo a perder, ele não perde tempo. E um dos verbos mais reproduzidos, né, na Bíblia é esperar. Né? Então, nós somos chamados a esperar em Deus. A gente, às vezes, né, não consegue ter a paciência para esperar. Então, aí a gente enxerga os caminhos alternativos, né? A gente vê como o mundo está fazendo, ou como alguém está fazendo, e a gente vai reproduzir. E aí, depois, a gente vai orar, pedindo para Deus abençoar aquilo que nós estamos fazendo. Jesus, ele tinha uma perspectiva oposta a essa, né? Quando os discípulos falam para ele, lá em João 4, apressando ele para ele comer, né? Porque eles tinham ido à cidade comprar comida, enquanto Jesus ficou conversando com a mulher samaritana, Jesus disse para eles, né? Uma comida eu tenho para comer que vocês ainda não conhecem. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar, né, a sua obra. Então,
coração de Jesus está alinhado com o coração de Deus. No capítulo 5 de João, você vai ouvi-lo dizendo, né, que as obras que eu faço não são minhas, né? As palavras que eu vos falo são as palavras que eu ouço meu pai dizer. Então, parece aí uma relação de um filho com o pai, que o pai está trabalhando e o filho, então, vê o pai trabalhando e faz junto. O filho ouve o que o pai está falando e ele reproduz o que o pai está falando. É esta paciência que tem nos faltado e tem feito com que a gente inverta os papéis, né? os fatores, ao invés da gente ir para Deus e esperar de Deus a direção, a gente vai para as nossas próprias opções e depois a gente vai para Deus abençoar os caminhos que nós mesmos escolhemos. Verdade. Ok? Bom, o capítulo 12, né, ele vai fazer uma aplicação disso, tudo desses exemplos, dessa definição de fé que ele deu e desses exemplos que ele usou aí para ilustrar, né, a sua definição. Por isso que ele vai começar aí o verso 1 com portanto, né? Então, à luz disso, né? Então, vem o que ele vai dizer aí em continuidade. Também nós, e aí o pastor se coloca, né, junto, assim como ele tinha feito lá no verso 39, né, nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que avançam. Então, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas são essas, né? É esta. Esta nuvem de testemunhas são exatamente essas pessoas que ele mencionou aí, né? Que você vai encontrar assim, alguns comentaristas dizendo o seguinte, que aqui, o que se tem aqui, e aí eles têm razão, é um estádio, né? São Jogos Olímpicos, né? Em que a arquibancada está lotada de gente. E lá na arena tem os lutadores, né? Tem os corredores, tem os atletas. E esta nuvem de testemunha aí, então, seriam essas pessoas que já participaram da maratona, já completaram a corrida, e agora eles estão na arquibancada torcendo por nós, né? Que ainda estamos na arena. Você vai encontrar esse tipo de coisa em comentários, né? Em tentativas de explicação aqui, né? Mas isso é meio fantasmagóricos, né? Meio que um negócio meio difícil assim da gente encaixar em termos evangélicos, né? Mas a nuvem de testemunhas aqui, embora o cenário seja a de um estádio em que está acontecendo, onde estão acontecendo os Jogos Olímpicos, essa nuvem de testemunha não quer dizer que essas pessoas agora estão nos olhando lá do céu e estão torcendo por nós. Não é nesse sentido. A nuvem de testemunhas não é ela olhando para nós e torcendo por nós. É nós olhando para eles, e foi a exposição que o autor acabou de fazer. Nós olhando para eles e vendo como eles venceram, como eles participaram do jogo, como eles participaram da maratona, e vendo que eles venceram por meio da fé, então nós encontrarmos coragem, encontrarmos apoio, né? E encontrarmos aí no exemplo deles o encorajamento para a gente continuar e não parar nessa maratona que nós estamos. Então, de um lado, nós olhamos para eles, não são eles olhando para nós, torcendo por nós. Não, eles já completaram a sua tarefa, já completaram a sua corrida, já venceram. Agora, nós é que olhamos para eles, e o olhar está posto aqui, né, no capítulo 11, olhando para eles, nós podemos seguir o exemplo deles e encontrarmos encorajamento para vencer como eles venceram.
A segunda coisa que precisa ser feito aí, e aí é algo prático e concreto, é eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia. Então, aí, a gente saber, né, o que tem feito com que o nosso vigor diminua. O que está roubando, né, nosso vigor? E ele diz, aí usando a ilustração do atleta, que se o atleta ele tem uma competição, ele está numa maratona, mas ele está usando roupas pesadas, ele não vai conseguir ter o desempenho que os demais atletas tiveram. Então, ele está falando claramente aí de nós identificarmos em nós mesmos o que poderia estar roubando nosso vigor. E aí ele fala em pecado. Né? E o pecado que ele já vem apontando para nós aí desde o capítulo 10, né? Um dos pecados é exatamente a negligência do culto público. Quando ele diz para nós, não abandonemos a prática de nos reunir. Porque mais embaixo, no verso 26, ele diz, se continuarmos intencionalmente no pecado, de que pecado ele está falando? Ele só falou desse pecado aí, até agora. Então, obviamente, tem outros pecados. Mas o pecado que ele tem em vista aqui, mais imediato, é a negligência com o culto. E se você for para o Antigo Testamento, se for visitar, por exemplo, o Malaquias é um profeta do culto. O problema do Malaquias não é o dízimo. O problema do Malaquias é o culto. O culto estava sendo desprezado. As pessoas não estavam vindo para o culto, e as que estavam vindo estavam oferecendo um culto defeituoso. Estavam trazendo animais mancos, manchados, tendo animais melhores deixados para eles mesmos em casa. Os sacerdotes que tinham a função de separar o sagrado do profano, eles tinham a missão, por conhecerem os juízos de Deus, eles tinham a missão de ensinar o povo sobre o que é santo, o que é profano, sobre o que é puro e o que é impuro. O que eles estavam fazendo? Eles estavam recebendo. O pessoal trazia lá os animais defeituosos, e o sacerdote que tinha a missão de dizer, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode. Olha, tá vendo aqui as escrituras? O animal tem que ser sem mancha, sem defeito. Mas esse animal que você está trazendo não pode oferecer para Deus. Deus não vai aceitar. Para se garantir no emprego, eles aceitavam. Então, tanto o cultuador, o adorador, quanto aqueles que dirigiam a adoração, o culto, estavam aceitando qualquer coisa. E é nesse contexto que aparece a questão do dízimo, porque o camarada não vem para o culto, ele também não traz o dízimo. Não traz o dízimo, o sacerdócio que é mantido pelo dízimo, os sacerdotes estão indo para a periferia se envolver com a agricultura familiar para sobreviver. E está faltando sacerdote lá no templo. Percebe? O problema do Malaquias é o culto. E as maldições de Deus profetizadas pelo Malaquias têm a ver com um único pecado, o pecado relacionado ao culto. Deus leva extremamente a sério esse negócio de culto. O culto não é uma opção.
O culto é uma ordenança divina. Não se pode oferecer qualquer coisa. E não se pode pensar no culto como algo que eu vou ou faço quando eu tiver vontade. E aqui ele tem em mente exatamente isso que estava acontecendo. Nesse contexto, o pregador aqui está reproduzindo o problema que Malaquias enfrentou lá no seu tempo, antes de Cristo. Então, ele está dizendo, se vocês correrem, vocês estão numa corrida, numa maratona. Se vocês correrem, tendo para com o culto esse desprezo, quer dizer, vocês estão desprezando aquilo que poderia trazer a vocês o vigor que vocês precisam, porque, de fato, o culto é para isso, né? O culto não é para você chegar lá no templo, sentar no banco, cantar umas músicas e ouvir uma pregação que, às vezes, você avalia como boa, às vezes ruim, e depois você vai embora para casa. O culto tem uma função muito maior do que essa, né? E ele tinha colocado já para nós no capítulo 10. O culto envolve, pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, não abandonando a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, o que se faz no culto? Animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. É esse o culto. O culto é aquilo que o Paulo disse lá em Efésios 5:18, deixai-vos encher do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos e cantos espirituais, salmodiando a Deus em vosso coração, dando graças a Deus por tudo, sujeitando-vos uns aos outros com o temor de Cristo. Isso é culto. Até na hora que o pastor está pregando, a igreja não é passiva. Porque quem prega não é o pastor. A palavra é dada à igreja. O pastor, ele é a boca da igreja, pregando o sermão, pregando a palavra de Deus. A igreja está pregando junto o sermão do pastor. Então, não há passividade no culto, está todo mundo trabalhando. Quando Paulo trata do culto, lá em termos dos dons espirituais, né, no capítulo 14, ele diz, o que vocês fazem quando vocês se reúnem? Um tem um salmo, outro tem um cântico, outro tem isso, outro tem aquilo, outro tem aquilo outro. Não há passividade no culto. Então, a igreja viva, o culto vivo, não é aquele culto cheio de coreografias, cheio de apresentações belíssimas. Tudo isso pode fazer parte, mas isso não é o culto. O culto é essa igreja viva, que por serem pedras vivas, se aproximam, se achegam à pedra viva. E quando elas colam uma nas outras, elas formam, elas edificam, elas levantam, elas dão um passo adiante na obra. Então, é isso que o autor tem em vista quando ele fala de culto a Deus. E se nós negligenciamos isto, que é de onde, então, vem o estímulo, é de onde vem o ânimo que uma pedra viva passa para outra pedra, se nós negligenciamos o culto, aí, então, é de onde vem a nossa fraqueza. É daí que vem aqueles que vão ficando pelo caminho, abandonando a maratona, ou vão correndo a maratona, mas vão se arrastando. Então, o autor está dizendo aqui, olha, vocês viram essa nuvem de testemunhas aí? Vocês perceberam como elas, iguaizinhas a vocês, tão frágeis quanto vocês, mas vocês viram o que Deus fez com elas e como Deus conduziu elas à linha final da maratona? Pois é, o mesmo está acontecendo com vocês. E vocês vão chegar lá também.
Então, vocês têm que tomar o exemplo delas, seguir nesse mesmo exemplo. Mas vocês têm que fazer como elas também, abandonando o pecado, abandonando o peso, aquilo que deveria estar produzindo vigor em vocês, que vocês estão negligenciando, e por isso vocês estão fracos. Vocês precisam abrir mão disso. E terceiro, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os nossos olhos em Jesus. Veja, nós temos as testemunhas, nós temos o pecado, especialmente ligados ao culto e à forma como nós cultuamos, e nós temos Jesus, que é o maior vencedor de todos, né? Ele vai apresentar aí Jesus como o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, veja, é sempre uma promessa lá na frente. Por que Jesus suporta a cruz, né? O autor diz, ele estava vendo, como todos os outros personagens que ele mostrou aqui. Olha, ele saiu da terra porque ele tinha lá na frente, ele via lá na frente. Ele nunca recebeu ali em vida, ali durante a sua existência, mas eles viveram à luz daquilo que eles não viam, mas que eles tinham como certeza. Por que Jesus se entrega à morte? Com aquela certeza que ele já tinha antecipado, lá em João capítulo 10, quando ele diz assim, eu tenho poder para entregar, para dar a minha vida. Eu posso dar a minha vida porque tenho poder para tomá-la de volta. E o autor está colocando aqui que ele, pela alegria que ele estava proposto, ou seja, pela promessa, pela certeza de que ele ressuscitaria dentre os mortos. Assim como Abraão. Pode ir lá sacrificar, o Deus pediu o filho, pode ir lá sacrificar o filho. Porque Deus tem poder para dar a vida e tem poder também sobre a morte. Jesus foi assim, a alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Ou seja, aquilo que para ele era uma promessa durante o sofrimento, de fato se cumpriu. Ele está assentado à direita do trono de Deus. Assim, diz ele, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. É assim que os membros da congregação desse pastor estavam, desanimados e cansados. Mas como recuperar uma igreja cansada e desanimada? É por essas coisas. Dentre outras que ele já apresentou, né, desde o capítulo 1, mas aqui ele está dizendo, olha, vocês precisam olhar para a nuvem de testemunha. Veja como Deus fez e o que Deus fez na vida delas. Depois vocês têm que olhar para vocês mesmos e perceber o pecado. Vocês não podem tratar o culto da forma como vocês estão tratando. Né? Precisa redefinir esse negócio de culto. Nos termos de Deus, não nos termos das nossas preferências, dos nossos gostos pessoais. A igreja é uma igreja viva, não é uma igreja passiva, nem enquanto ela ouve o sermão pastoral. Depois vocês precisam olhar para Jesus. E que quando vocês olham para Jesus, o que vocês olham? O que vocês devem ver? Ver como ele pôde suportar um sofrimento tão grande em função de uma promessa que depois, de fato, se cumpriu. Então, o mesmo Deus que fez isso com essa nuvem de testemunhas, que fez isso com Jesus, é o Deus de vocês. Vai fazer isso com vocês também. Se vocês considerarem isso, então vocês vão superar o cansaço, e vão superar o desânimo.
vou parar por aqui. Boa noite, queridos. Boa noite, pastor. Boa noite para pastor. vocês. Tchau, gente. A todos.